Boa noite. Boa noite. Passamos a transmitir pela Rádio Anchieta FM, a partir de agora, diretamente do plenário da Câmara, Salão Nobre José Ribeiro Pires, a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alto. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Rogério Marcos Medeiros. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos da Rádio Anchieta. Declaro aberto, em nome de Deus, a sessão ordinária de número 4/2016. Passo a palavra ao secretário J. Teixeira para que possa fazer a chamada nominal dos vereadores. Senhor vereador Marcelo de Castro Fonseca. Presente. Senhor vereador Beto Carvalho Vilela. Presente. Senhor vereador Márcio Araújo da Silva. Presente. Senhor vereador José Maria de Souza. Senhor vereador Cláudio José Viana. Presente. Senhor vereador José Raimundo Maciel. Presente. Senhor secretário José Paz Teixeira. Presente. Senhor vice-presidente Paulo Sérgio da Silva. Presente. Senhor presidente Rogério Marcos Medeiros. Presente. Expediente. Votação da segunda reunião ordinária realizada no fevereiro de 2016. Foi distribuído aos nobres vereadores. Os vereadores, na data da terceira reunião ordinária, passa a palavra aos nobres vereadores para que possam manifestar. Ata da segunda reunião ordinária de 2016. Os vereadores que forem favoráveis serão sentados, os que forem contrários coloquem-se de pé e os que forem abster favor manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Informe que foi hoje distribuída a ata da terceira reunião ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, bem como a ata da primeira reunião extraordinária realizada no dia 29 de fevereiro de 2016. Também foi distribuído o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no bimestre de janeiro a fevereiro de 2016, conforme estabelece o artigo 49, inciso 1 da linha M do regimento interno dessa Casa. Informe que existe um índice de correspondências recebidas em cada pauta para a consulta dos nobres vereadores e que estes se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara. Convido o senhor secretário José Paz Teixeira para que faça a leitura de manifestações dos pareceres das comissões permanentes referentes às preposições para a votação. Senhor Sarmento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos membros vereadores José Raimundo Maciel, Cláudio José Viana e Paulo Sérgio da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, composta pelos membros vereadores José Maria de Souza, José Paz Teixeira e Humberto Carvalho Vilela. Comissão de Serviço Público Municipal e Ordem Social, composta pelos membros vereadores Márcio Araújo da Silva, Paulo Sérgio da Silva e Marcelo de Castro Fonseca. Projeto de Lei Ordinário número 42/2015, que institui a tranca de valores para cobrança do IPI no município de Pouso Alto e da outras providências, de iniciativa do Executivo Municipal. Parecer favorável ao projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos membros vereadores José Raimundo Maciel, Cláudio José Viana e Paulo Sérgio da Silva. Comissão de Serviço Público Municipal e Ordem Social, composta pelos membros vereadores Márcio Araújo da Silva e Paulo Sérgio da Silva e Marcelo de Castro Fonseca. Projeto de Lei Ordinário número 4/2016, que dispõe sobre a vedação e prevenção e a punição do assédio moral e administração do município de Pouso Alto, de iniciativa do Executivo Municipal. Parecer favorável ao projeto. Convido o senhor Márcio Araújo da Silva para que faça a leitura de apresentação das indicações 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/2016 de sua autoria.
Indicação 13/2016. Excelentíssimo senhor vereador Rogério Marcos Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto. Vereador que se subscreve em solicitar a Vossa Excelência seja ouvido plenário, seja providenciado capina, limpeza e alargamento da passagem Leitura do lado esquerdo da rua principal da Vila Cornelinha. Justificativa. Moradores do bairro alegam que foi feito uma capina local há pouco tempo, porém o serviço não saiu a contento e o mato tornou a invadir a rua, visto que o mato não foi recolhido, o que contribui para rápido crescimento do mesmo. Com relação à abertura de uma passagem na lateral esquerda da rua, feito antigo e até o presente momento não foi realizado serviço, embora haja indicações desse subscritor solicitando sua realização. Ademais, já foram enviados a este poder no ano de 2015 e 2016 diversos pedidos com a mesma finalidade, sem que nenhum tenha sido atendido, passando à população a sensação de total abandono e descaso com os moradores daquela localidade. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva. Indicação 14/2016. O vereador que subscreve em solicitar a Vossa Excelência, por do plenário, seja providenciado a colocação de um registro para interrupção na rede de água de abastecimento do bairro Florentino. Justificativa. Moradores solicitam a instalação do registro para interrupção de água com o objetivo de limpeza da caixa d'água. A água captada tem chegado ao reservatório com muita sujeira, que faz necessária limpeza, o que os próprios moradores se comprometem a fazer. Porém, sem interromper o fornecimento, não tem como realizar a dita limpeza. Ainda segundo moradores, a água suja fica imprestável para consumo humano ou até para limpeza de roupas. Se tratasse de assunto relacionado à saúde e segurança da população, vemos que a presente indicação merece atenção especial por parte das autoridades competentes, deverá sanado o ponto hora apontado em caráter de urgência. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Indicação 15/2016. O vereador que essa subscreve em solicitar a Vossa Excelência, que ouvido plenário, seja providenciado a manutenção da estrada do bairro Coura, concomitantemente, para melhor aproveitar o serviço a ser realizado, se faça também a abertura de valetas nas laterais para o escoamento das águas. Justificativa. Moradores daquela localidade solicitam em caráter de urgente o serviço, tendo em vista que grande parte daquela estrada está intrafegada. São enormes as crateras em quase toda a sua extensão. Os moradores que transitam ali com seus veículos têm amargado prejuízos pelos danos causados aos seus veículos, sendo de passeio e de trabalho. Estive no local para averiguar as informações e pude constatar a veracidade da reclamação. Se tratasse de assunto relacionado à mobilidade e o escoamento da produção, inclusive de granja localizada naquela localidade, empreendimento de grande importância que também tem seus veículos sofrendo desgastes desnecessários. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Indicação 16/2012. O vereador que essa subscreve vem solicitar a Vossa Excelência, pedido plenário, seja providenciado a manutenção das estradas do bairro Bordeirinha, concomitantemente, para melhor aproveitar o serviço realizado, se faça também a abertura de valetas nas laterais para o escoamento das águas. Justificativa. Moradores daquela localidade solicitam em caráter de urgência o serviço, tendo em vista que grande parte daquela estrada está intrafegada, são enormes as crateras em quase toda a sua extensão. Os moradores que transitam ali com seus veículos têm amargado prejuízo pelos danos causados aos seus veículos, sendo de passeio e de trabalho. Estive no local para averiguar as informações e pude constatar a veracidade da reclamação. Se tratasse de assunto relacionado à mobilidade e escoamento da produção rural do município. Ademais, já foram enviados ao poder neste ano de 2016 diversos pedidos com a mesma finalidade, sem que nenhum tenha sido atendido, passando à população a sensação de total abandono e descaso com os moradores daquela localidade. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador.
Indicação 17/2016. O vereador que essa subscreve vem solicitar a Vossa Excelência que, ouvido em plenário, seja providenciada a capina e coleta de entulho em toda a extensão do bairro Nova Esperança. Os moradores do bairro solicitam que seja realizada a capina no bairro especial na faixa da Mata da Câmara, tendo visto que o mato está muito grande e a quantidade de entulho jogado na rua também muito grande. Ademais, já foi enviado esse poder neste ano de 2016 diversos pedidos com a mesma finalidade, sem que nenhum tenha sido atendido, passando a população a sensação de total abandono e descaso com os moradores daquela localidade. Pedro Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva. Indicação 18/2016. O vereador que essa subscreve vem solicitar a Vossa Excelência que o plenário seja providenciado capina, coleta de entulho e limpeza em geral em todas as áreas urbana e rural do município de Pouso Alto. A população está clamando para que o Poder Executivo cumpra com o mínimo de suas responsabilidades e obrigações. O município está em colapso, está lúcido, sujeira em todos os cantos, total desgoverno. A população merece o mínimo de dignidade. Eles cobram o retorno dos impostos que lhes são cobrados. Ademais, já foram enviados esse poder nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 diversos pedidos com a mesma finalidade, sem que nenhum tenha sido atendido a contento, ficando sempre a desejar. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Indicação 19/2016. O vereador que essa subscreve vem solicitar a Vossa Excelência que o ouvido plenário seja providenciado capina, coleta de entulho, retirado de uma árvore caída entre duas casas e nivelamento do solo em toda a extensão do bairro Córrego das Pedras. Moradores do bairro solicitam que seja realizada a capina do bairro, em especial na parte inferior ao nível da rodovia, local utilizado por munícipes para fazerem suas caminhadas. A parte de trás da via está com enormes crateras, deixando o solo todo irregular. Se faz necessário também a retirada de uma árvore caída entre duas casas há algum tempo. Sem que se faça necessário adiantar em outras questões, além do que já foi aqui alegado, para que entendamos que faz obrigatório e urgente o atendimento do pleito. Ademais, já foram enviados aos poderes neste ano de 2016 diversos pedidos com a mesma finalidade, sem que nenhum tenha sido atendido, passando a população a sensação de total abandono dos casos com os moradores daquela localidade. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva. O qual foi distribuído aos nobres vereadores, como forma de apresentação, os requerimentos de número 6, 7, 8 e 9/2016, de iniciativa do vereador Márcio Araújo da Silva, e que os mesmos serão lidos no momento de sua votação. Jamais. Requerimento de número 6/2016. Requerimento 6/2016. Excelentíssimo vereador Rogério Márcio Medeiros, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto, Minas Gerais. Vereador que essa subscreve com os fundamentos contidos nos artigos 175 a 179 do Regimento Interno, vem solicitar a Vossa Excelência que o ouvido plenário seja enviado pelo Poder Executivo todos os documentos contendo informações do curso realizado no ano de 2008, enviando cópia do edital de todos os cargos disponibilizados no concurso, listas de aprovado e classificação de todos os cargos que foram disponibilizados, ato de nomeação e posse dos candidatos, ou documento que vale como documento de desistência de candidato que tenha declinado o direito de atender cargo para o qual tenha sido convocado. Informar ainda se houve vacância de cargos que foram disponibilizados naquele certame, e se o cargo foi preenchido e qual a forma de admissão do candidato que assumiu se for o caso. Apresentar rol de servidores que ainda estão na ativa e que são oriundos do concurso 2008, e tendo ainda a oportunidade de apresentar o que mais lhe for pertinente. Justificativo, exercendo função fiscalizadora mediante o cargo para analisar a disponibilidade de criação de novas vagas no concurso ou processo seletivo que está por se realizar. Pouso Alto,
22 de fevereiro de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Colocamos agora em discussão e votação. Em único turno, o requerimento de número 6/2016. Passo a palavra aos nobres vereadores. Votação em único turno do requerimento de número 6/2016. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contrários, coloquem de pé. E os que forem abster, favor manifestar. São rejeitados por 5 votos e uma abstenção. Convido o senhor vereador Márcio Araújo da Silva para que faça a leitura de apresentação do requerimento de número 7/2016 de sua autoria. Márcio. Requerimento número 7/2016. O excelentíssimo senhor vereador Rogério Marques Medeiros, vice-presidente da Câmara Municipal de Pouso Alto. O vereador quer substituir os fundamentos contidos no artigo 175 a 179 do regimento interno, vem solicitar a Vossa Excelência que o vídeo plenário seja enviado pelo Poder Executivo Municipal desta Casa informações sobre o motivo de falta de medicamentos na unidade de saúde do município, e qual é a obrigatoriedade da Santa Casa de Pouso Alto atender em caso de impossibilidade de atendimento de curativos nas unidades de saúde do município, visto que a entidade recebe repasse do município. Justificativo: após o recebimento de diversas reclamações de usuários do Serviço de Saúde Pública do município, os quais se queixam por não conseguirem seus medicamentos, inclusive estive nas unidades e nem soro fisiológico havia para um simples curativo. Da forma que vem agindo o atual governo, tratando com desrespeito à coisa pública, só resta a população amargar a sensação de total abandono e descaso com os munícipes. Pouso Alto, 14 de março de 2016. Vereador Márcio Araújo da Silva. Senhor Márcio, só uma colocação. Nós estamos informando aqui que o gestor, se não esteja ouvido, você prefere que faça? Eu já ouvi. É? Já conversamos a respeito e não fomos os primeiros que eu procurei. Se o senhor quiser que o senhor vai passar a palavra, aí eu vou pegar o gancho e vou explicar. Perfeitamente. Colocamos agora em discussão e votação em único turno o requerimento de número 7/2016. Passa a palavra aos novos vereadores. Senhor presidente, eu estive com dirigente, gestor de saúde, e a questão toda é que a empresa não vem cumprindo o contrato para com o município quanto da questão da entrega dos medicamentos. Não se trata de uma falha do nosso gestor, que todos nós sabemos o empenho que ele tem no exercício da sua função. Entendo que o Poder Executivo tem que cobrar mais, que é uma empresa privada que foi privatizada o serviço e não vem cumprindo. Então o município fica sem receber os medicamentos e fica ao bel prazer de uma empresa a qual tem um contrato e ela tem que responder às penas daquele contrato. E até o presente momento ninguém fez e não é de competência do nosso gestor. Isso porque eu peço, entendeu, esse documento para que possamos buscar os meios de compelir essa empresa cumprir em tempo hábil a sua entrega conforme acordado nos contratos. Perfeitamente, concordo com essa posição. Votação em único turno do requerimento de número 7/2016. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários coloquem de pé, e os que forem abstentos vão manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Convido o senhor Márcio Araújo da Silva para que faça a leitura da apresentação do requerimento de número 8/2016 do senhor Pedro. Requerimento 8/2016. O vereador quer que se subscreve com os fundamentos contidos nos artigos 175 a 179 do regimento interno, sem solicitar a Vossa Excelência que o vídeo plenário seja enviado pelo Poder Executivo Municipal a esta Casa informações sobre os motivos do não atendimento a diversas indicações e requerimentos enviados ao chefe do Poder Executivo
para a instalação de banheiros públicos nos cemitérios de Pouso Alto e distrito de Santana do Capivari. Justificativa. Solicito mais essa informação, visto que já perdi as contas de quantas indicações já fiz, e para se ter a certeza que irá se concretizar ou não o serviço solicitado pelos munícipes. E poder passar aos interessados e os usuários daquele local público informações concretas, ou buscar auxílio junto aos demais poderes para eliminar esse desrespeito e afronta do poder público municipal contra a dignidade da pessoa humana, da forma que vem agindo o atual governo, tratando com desrespeito à coisa pública. Só resta a população amargar a sensação de total abandono e descaso para com os munícipes. Pouso Alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Colocamos agora em discussão e votação em turno único o requerimento de número 8, barra 2016. Passa a palavra aos novos vereadores. Presidente, Irmão. queria falar uma coisinha aqui. O colega Márcio aqui, que se ofereceu ajudar o prefeito a fazer os banheiros do cemitério. Então o prefeito tem que sentar com ele e ver o que ele pode fazer e ele também fazer a parte dele e pronto, resolver esse problema. Né? Por que o prefeito também está conversar e ele não chega em um acordo? Né? Ele se ofereceu ajudar com material, essas coisas. Então, senta com ele e resolver isso aí mais rápido, não fica esperando. Vai se oferecer. Então acho que está na hora do prefeito sentar com ele e ver o que ele pode fazer e o prefeito está perto dele e resolve o problema, não é verdade? O que a gente sempre espera é que o prefeito ouça o que a gente pede, né? Então, nada mais justo que o Márcio realmente chamar ele e conversar, mas vamos à votação. Boa colocação do nosso colega. Eu também fiz uma reivindicação requerimento na primeira gestão de 2009. Então, eu acho que é uma coisa simples. E a gente vê aí que uma pessoa passar mal por ter fotografia ou varia e não é ali. Então, eu acho que isso aí cada coisa simples. Então, também já fiz a indicação requerimento em 2009. Então, era outra gestão que eu fiquei aí, e isso foi atendido. Fiz até uma parte que lá da gaveta, postário, resto, e a maior parte fica ali jogada no campo, participações, e hoje a gente vê nos campos critérios que fica uma coisa feia. Muitas vezes, né, povo feio, eu acho que isso aí merece ser já fez uma vez indicação, e foram diversos já são diversos pedidos. Na verdade, e tem até o servidor que lá trabalha, cuidando, depois, quando tem que atender suas necessidades fisiológicas, tem que estar aqui a porta de vizinho, é humilhante. E é incômodo também para as pessoas que não tem nada a ver com isso. Entendeu? A pessoa estranha ao seu ambiente familiar está entrando para fazer suas necessidades em sua casa. É uma coisa como o colega Zé Raimundo colocou, uma coisa simples, ninguém vai fazer uma suíte, não vai fazer um banheirinho para atender as necessidades de emergência. Dois banheirinhos ali no cemitério, só para que não fique muito, né, Renato? Fazer coisa simples, só para igual usar todo dia, né? E quando for usando no cemitério, enquanto não ficar nada por dentro, não fica, mas só que não fica isso, né? A gente ali também já tá uma estrutura lá, que já tinha um projeto para fazer. Então, onde ia ser uma sala de velório, e aproveitava tudo junto. Né? Então, são pequenas coisas que podia estar sendo resolvida aí. É só ficar mais atento a esse tipo de situação, e são coisas que o município podia já está pronto há muito tempo. Nem a gente podia estar cobrando mais isso aqui, mas infelizmente assim está andando. Eu entendo que ao longo da situação que vocês se encontram, então a gente pode até fazer uma sátira, né? Ia comprar 2 banheiros daquelas químicas, se o caixão sai na frente, o resto da família leva o banheiro atrás, né? Então interessante. Não estão dando confiança para o povo. Eu acho que precisava assim, ó. Por que não pede uma ajuda até para a Câmara? A Câmara está aqui para ajudar a população. Senta com ele, mano. Converse com ele, você busca uma solução, porque não vou falar mais nada. Vamos lá.
Votação em único turno do requerimento número 8. Os vereadores que foram favoráveis ficarão sentados. Os que forem contrários, coloquem-se de pé. Será disposto a manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Envio do senhor Márcio Araújo da Silva para que faça a leitura de apresentação do requerimento de número 9/2016 e sua autoria. Tomado. Requerimento número 9/2016. O vereador que se subscreve com os fundamentos contidos no artigo 179 a 185 a 179 do Regimento Interno, vou solicitar a Vossa Excelência que o ouvido plenário seja enviado ao pensador do Executivo Municipal a esta casa informações sobre os motivos de não estar sendo realizado a contento os exames de preventivos ginecológicos nas unidades de saúde do município. Justificativo. Após o recebimento de diversas reclamações de pessoas do sexo feminino, a qual se queixam de não conseguir atendimento e, consequentemente, realizar o seu exame preventivo, que mostra por si só a necessidade da presente preposição. Solicita a informação para ter a certeza que irá se concretizar ou não o serviço solicitado pelos munícipes e poder passar aos usuários daquele serviço público informações concretas ou buscar auxílios entre os demais poderes para eliminar esse desrespeito e afronta do poder público municipal contra a dignidade da pessoa humana, da forma que vem agindo o atual governo, tratando com desrespeito à coisa pública, só resta a população amargar a sensação de total abandono do Estado com os munícipes. Peso alto, 14 de março de 2016, Márcio Araújo da Silva, vereador. Vamos à forma de pergunta. Vocês vão fazer com o Fernando? Fernando, por gentileza, você poderia responder para a gente? Boa noite a todos, boa noite aos velhos, vereadores. Obrigado pela oportunidade de participar da reunião. A questão do preventivo está na mesma questão do material ambulatorial, está na mesma listagem, né, que a gente ligou para cima hoje e eles estão colocando em pesquisa para entregar, e a gente solicitou ao jurídico que notificasse a empresa. Notificasse, que desse um prazo, se não vai entregar, a gente passar para uma outra firma, porque a gente tem necessidade. São materiais básicos que estão faltando, né? A gente chegou até a comprar um pouquinho com recursos próprios individuais, né? Para que não falte. Então a situação do material de preventivo é a mesma do material ambulatorial. É até parte da mesma solicitação. Colocamos agora a discussão e votação em único turno o requerimento de número 9/2016. Passa a palavra aos novos vereadores. Senhor presidente, só concluindo, como eu disse, não tinha acertado com o Fernando, mas concluímos que é o mesmo problema. Então pode já pensar os dois requerimentos, tanto da falta de medicamento no só que você será consultado e irá essa resposta. Mas novamente, Fernando, deixando aqui que conhecemos o seu trabalho da forma que você conduz, mas acredito que nós temos um departamento jurídico, senhor presidente, lá na prefeitura, tem que ser mais atuante, mas porque doença, medicamento é coisa prioritária. É o alimento da doença, o remédio. Então, temos que correr com o tempo e buscar medidas judiciais para que isso não aconteça. E deixem você, uma pessoa operosa, numa situação ruim, a cobrança da população para com os vereadores e aquele negócio, sem que não haja culpa da sua parte. E aí o que acontece? A inércia de algum segmento que está deixando de cobrar o que tem que ser cobrado. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Votação em único turno do requerimento de número 9/2016. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados. Os que forem contrários, coloquem-se de pé. E os que forem adversos, vão manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação, em primeiro turno, o projeto de lei ordinária número 42/2015, que institui as plantas de valores para a cobrança do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ou IPBI, do município de Peso Alto, de iniciativa do Executivo Municipal. Passa a palavra aos novos vereadores.
Votação em primeiro turno do projeto de lei ordinária 42/2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários coloquem de pé e os que forem abster foram manifestados. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação em primeiro turno o projeto de lei ordinário de número 4/2016, que dispõe sobre a vedação, prevenção e punição do assédio moral na administração do município de Pojoá, de iniciativa do vereador Nelson Araújo da Silva. Passa a palavra aos novos vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de, nesse momento, pedir o apoio dos colegas nesta votação, porque esse projeto de lei, por si só, ele se justifica da necessidade nos dias modernos de hoje equilibrar a relação no ambiente de trabalho, dar garantias e proteções. Eu aqui costumo dizer que, como funcionário público que sou detentor de direitos e de deveres, e assim deve ser em toda a administração pública e também na privada. Então essa lei é de grande importância para justamente dar maior equilíbrio na relação chefe e subalterno, de forma que cientificamente hoje já é explicado grande acometimento de doenças psicológicas, em grande maioria se dá no ambiente de trabalho, em perseguições, da forma como o trabalhador, vamos assim tratar de forma mais global e genérica, o trabalhador é submetido a esses estresses dentro do ambiente de trabalho. Então, com esta lei, o que nós estaremos propondo é um ambiente de trabalho sadio, de pessoas que vão trabalhar, ganhar o seu pão e que vão voltar para suas casas com condições de tratar suas famílias com amor e carinho e não com ódio, com rancor daquilo que ele sofreu no seu ambiente de trabalho. E já tem pesquisas aí de grandes estudiosos mostrando que hoje, os dias que vivemos em trânsito caótico, com todos os problemas que nós temos, crise econômica, a relação de trabalho hoje é que mais conduz à busca de tratamento na área da psiquiatria com os trabalhadores do nosso país. Então, é assim que é uma corrente, uma tendência hoje, tanto no setor público quanto no privado. Inclusive, isso hoje é uma matéria dentro de quem faz recursos humanos. As pessoas que trabalham na área de recursos humanos têm dado bastante atenção a este tema, que é o assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Serve tanto para o servidor público, mas também para a iniciativa privada. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Votação em primeiro turno do projeto de lei ordinária de número 4/2016. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, os que forem contrários coloquem de pé e os que forem abster favor manifestados. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação, no segundo turno, o projeto de lei ordinário de número 36/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o programa Horas Máximas nas áreas rurais e urbanas deste município de Pojoá, e dá outras providências de iniciativa do Executivo Municipal. Passa a palavra aos novos vereadores. Votação em segundo turno do projeto de lei ordinário de número 36/2015. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados. Os que forem contrários coloquem de pé. Os que forem abster favor manifestados. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei ordinário de número 39/2015, de iniciativa do Executivo Municipal,
autoriza a concessão de auxílio no transporte de mudanças de residência dentro e fora do nosso município de Pouso Alto e da outras providências. Passo a palavra aos nobres vereadores para que possam manifestar a respeito dele. Presidente, queria falar uma coisa sobre esse projeto. Pois não, pode falar. Eu acho que esse projeto aí vai ser muito bom e espero que os colegas aqui aprovem, porque toda a prefeitura que eu conheço aqui, que eu converso com os colegas vereadores, e a prefeitura arruma carro para fazer mudança, obra, então eu acho que aqui ainda temos problemas, então agora esse projeto sendo aprovado vai resolver esse problema, aí o prefeito vai poder ajudar as pessoas que precisam, porque nós como vereadores, as pessoas vêm pedir para a gente, então, e a gente sem ordem do prefeito, a gente não pode autorizar nada. Então agora, esse projeto aí vai virar lei, então aí o prefeito falou que pode, acabou. O vereador vem e pede para a pessoa, vê se a pessoa precisa mesmo, para não ficar ajudando pessoas que às vezes não precisam, pede, né, mas a maioria quando vem pedir, porque precisa mesmo. Então vai ser muito bom esse projeto. Eu fico feliz desse projeto então aqui, porque eu mesmo fui cobrado só o ano passado umas 5 vezes, a pessoa que precisou aí, e a prefeitura não podia arrumar. Então, agora que esse projeto aí vai ficar tudo direitinho, então aí não vai ter problema nem com o prefeito, nem para nós, então, e vai ajudar muito as pessoas que precisam. E gostei muito. Obrigado. Eu também acho que foi uma boa hora e o prefeito, o executivo, trabalhar com segurança, bem só das horas máximas, isso é muito importante para o nosso município, que o município é tão grande, então vai ter mais segurança do executivo trabalhando. Votação segundo turno do projeto de lei ordinário número 39/2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários coloquem de pé, que forem abster por favor manifestar. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação, no segundo turno, o projeto de lei ordinário de número 40/2015, iniciativa do Executivo Municipal, que estabelece critérios para a utilização do som no município de Pouso Alto e da outras providências. Passo a palavra aos novos vereadores. Também parabenizar a iniciativa acerca dessa lei. Realmente nós sabemos da carência de muitas pessoas dentro do município e isso vai ajudar. Eu só gostaria de deixar ressalvado o seguinte: vamos atender realmente aqueles que precisam, de forma criteriosa, onde que realmente esteja demonstrada a máxima necessidade, que não façamos de uma lei tão boa quanto essa, uma coisa pessoal para obter vantagens futuras e atender realmente aqueles que têm a necessidade. Embora, assim, outrora eu fosse contra esse tipo de benefício, não. Eu simplesmente me pautava no que diz a lei. Hoje nós temos uma lei autorizativa, outrora não tínhamos. Agora temos, vamos executá-la, vamos fazer da melhor forma que essa lei venha realmente atender ao espírito que reina, para realmente atender as pessoas carentes, sem que quem quer que seja se beneficie dessa lei para obter qualquer tipo de vantagem. Parabenizo o Executivo Municipal pela iniciativa. Obrigado, senhor presidente. Só fazer uma colocação. Tem dois comentários da 39/2015. Nós já estamos votando 40. Perdão. Mas da mesma forma, a finalidade aqui da patrulha mecanizada também vai atender a zona rural do nosso município. Só fazer um adendo. Não é da patrulha mecanizada também, jamais. Realmente, 40. Realmente, me perdoe aí, eu passei batido. Entendeu? Mas da mesma forma, uma boa iniciativa, uma lei que realmente vamos atender aqueles que realmente têm uma gleba menor, têm menor recurso,
de forma que possa realmente alavancar a produção rural do nosso município, cuidar melhor da nossa zona rural. Obrigado, senhor presidente. Votação em segundo turno do projeto de lei ordinário do número 40/2020. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, coloquem de pé, os que forem abstentos, aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos agora em discussão e votação em segundo turno o projeto de lei ordinário do número 41/2015, de iniciativa do Executivo Municipal, que institui o programa de patrulha mecanizada rural do município de Pouso Alto e da outra presidência. Passo a palavra aos nobres vereadores. Votação em segundo e único turno do projeto de lei ordinário número 41/2015. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, coloquem de pé, e os que forem abster, fazer a manifestação. Aprovado por 8 votos favoráveis. Agora sim, senhor, desculpe, senhor Fernando, não ter agradecido o senhor no decorrer pelas palavras que já nos prestou. Eu convido o senhor José Fernando para que possa fazer o uso do tribunal no seu tempo regimental. 15 minutos. Boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos, os vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Anchieta, boa noite aqui aos presentes. Eu gosto sempre de dizer, eu fico muito feliz quando tem alguém assistindo reuniões de câmaras, porque eu acho que é um direito de todo cidadão cobrar, mas é um dever também de participar. Então é muito bom quando as pessoas participam, porque aí passa a ter o conhecimento das coisas. Antes de eu começar a falar do assunto que eu me propus de falar, só complementando, as suas solicitações, a gente tem um outro agravante aí na questão dos medicamentos. A gente tem o restante de uma licitação ainda do ano passado, que venceria agora dia 31 de março, em torno de 30 a 35 mil reais, que está licitado. A firma mandou para a gente um comunicado dizendo que só entregaria o medicamento se houvesse um reajuste na licitação. Isso não é possível de ser feito. Então, infelizmente, é uma parte da licitação que a gente vai estar cancelando e a gente já está correndo para fazer uma nova licitação daquilo que está faltando. E também, como agravante, os medicamentos da farmácia do Estado, farmácia básica, ali que é tripartite, tem recurso federal, estadual e municipal, também está com um trimestre de atraso. Então, quer dizer, isso aí também já ajuda a complicar mais ainda a situação. Essa parte de medicamentos básicos, os medicamentos crônicos, diabetes, hipertenso, né? Então, infelizmente, a gente está passando por essa crise que acaba afetando lá no nosso ponto final, que é o cidadão, né? Que acaba sendo o principal prejudicado, que acaba pagando a conta, né? Bom, eu estou me propondo a falar aqui hoje sobre o nosso relatório quadrimestral, que é o último quadrimestre de 2015. Então eu passei para vocês aí 2 coletinhos, né? Um coletinho que a gente já fez um resumo dos meses de janeiro e fevereiro, onde consta o nosso relatório anual de gestão, relatório de 2015. Então depois, olhando em casa, vocês vão ver que tem dados interessantes aí, e a gente só tem uma noção da situação da saúde a partir do momento que você faz, né, um apanhado dos dados. O que você produziu, o que você fez. Aí você dá para você avaliar o seu serviço de saúde. Então, na primeira página do jornalzinho de janeiro e fevereiro, a gente mostra aí a situação atual do país, né? A situação de Pouso Alto também não é diferente. A crise está afetando a todos os estados, União e municípios. A gente fala do aniversário do SAMU, né? O SAMU tem ajudado muitos municípios, tem nos ajudado, nos apoiado nas nossas remoções. Antigamente a gente dependia apenas das licitações de serviços de urgência, que acabava ficando muito caro. Então agora a gente tem uma cota fixa que a gente paga mensalmente, um per capita de 25 centavos por habitante, e aí a gente tem direito a todo esse aparato do SAMU. E agora a gente está aí, deve ser
regularizado até o final do mês de abril, a gente vai ter também o helicóptero disponível, né, para atendimento em determinados casos, né, que serão selecionados de acordo com a central de regulação. A gente já recebeu a notificação para informar no município qual é o ponto, né, mais adequado para o uso de helicóptero. No caso nosso aqui seria o campo de futebol, que a gente vai estar indicando, é o que tem mais acesso mais próximo ali da Santa Casa, é o que a gente vai estar indicando. Bom, na segunda página, a gente fala aí alguma coisa sobre o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão deliberativo importantíssimo no município, que participa das decisões de saúde do município. Então tem um histórico aí do nosso conselho, a composição, o nosso calendário de reuniões, e abaixo aí o último ponto da página 2, fala pra gente aí da última reunião do conselho, o que a gente discutiu, quem participou, o que a gente deliberou. Então tá tudo resumido aí. Aí da terceira página a gente começa a fazer avaliar o resultado do ano de 2015, os dados aí da saúde de 2015. Tanto dados físicos, né, que a gente partiu de um parâmetro que foi programado, né, o que era ideal para o município em termos de consulta e o que a gente realizou. Tá? Então tem todos esses dados aí. Seguindo a página, na página 4. Página 4 tem um levantamento aí das nossas internações. Quanto que o município internou ao longo do ano. Tá? Então, e quais foram as enfermidades. Então a gente tem uma avaliação, dá para a gente verificar o que mais internou, do que a população mais adoeceu. Na parte de baixo tem o nosso TSD, né, que é o tratamento fora de domicílio, né, que conta para a gente aí quantas viagens interestaduais o município realizou. Então a gente tem aí 1.278 viagens. Os carros do município rodaram em média 1.000 km por dia. E essa foi a média de quilometragem. Na página 5, ele fala para nós dos sistemas de informação, do SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, e o SINASC de Nascidos Vivos. Isso aí são dados importantes para o município no momento de fazer a sua política de saúde. Saber quantas pessoas nasceram, quantas morreram, por que morreram, né, para poder